Olá, companheiros! Vamos dar continuidade à nossa preparação para as eleições de 2012? Até agora, nós já vimos todos os requisitos que são necessários para alguém ser candidato. Mas espera aí, para alguém ser considerado pré-candidato, porque você efetivamente só será candidato após a escolha do seu nome em convenção partidária. Você sabe o que é uma convenção partidária? A convenção partidária é o fórum legítimo para se decidir sobre formação de coligação, limite de gastos, escolha de candidatos e o sorteio dos números que os candidatos a vereador irão concorrer. Todos esses atos deverão ser registrados em uma ata própria, digitada, que deverá ser protocolada na Justiça Eleitoral no seu município. No nosso material de apoio, você encontrará modelos dessas atas e de muitas outras atas necessárias para que sua eleição seja totalmente legal e vitoriosa. A convenção deverá ocorrer entre os dias 10 e 30 de julho de 2012, em qualquer ambiente particular, em dia útil, feriados ou domingos. Atenção! Se for necessário a escolha de um local público, você deverá requerer com 72 horas de antecedência a reserva desse local para se fazer a convenção. Agora que já foram feitas as convenções, é hora de falarmos sobre coligação. Coligação funciona como uma federação de partidos. É a união de partidos em torno de um projeto para concorrer à eleição juntamente. Quando os partidos se coligarem, precisarão obedecer algumas regras. Assim, o partido que se coligar para a eleição majoritária com o PDT, nas eleições proporcionais, não poderá se coligar com o partido adversário do PDT na eleição majoritária, de forma a que se formem grupos de partidos entre as eleições. Uma segunda regra é a regra do nome da coligação. Toda coligação precisa ter um nome, ou um nome específico, ou um nome formado da união do nome dos partidos. Exemplo, se o PDT faz uma coligação com o partido A, partido B e o partido C, o nome dessa coligação poderá ser coligação PDT, PA, PB, PC. Mas também poderá ser o nome que a coligação escolher como consenso. Bem, agora que já falamos de coligação, é importante que falemos também sobre o número de candidatos que cada partido poderá lançar. É importante que saibamos que é diferente o número de candidatos na eleição proporcional que um partido pode lançar isoladamente do número que ele pode lançar coligado. Primeiro, vamos ver a regra do partido isolado. Se o partido isoladamente lançar candidatos para a eleição proporcional, isto é, eleição de vereadores, ele poderá lançar o número de candidatos em até 150% o número de vagas pretendidas. Isto é, ele poderá lançar o número de vagas pretendidas e mais 50%. Vamos ver o quadro exemplificativo. Se no seu município houverem 9 vagas para vereador, o partido isolado poderá lançar até 14 candidatos. Se 11 vagas, 17 candidatos. Se 13 vagas, 20 candidatos. Companheiros, vocês veem que em alguns números não dá o número completo, dá uma fração. E daí vem a primeira regra de fração para esse cálculo. A regra é simples. Toda vez que você fizer um cálculo para descobrir quantos candidatos poderá lançar na eleição proporcional em caso de partido isolado, toda fração que for menor que meio, você despreza. Toda fração que for igual ou maior que meio, você iguala ao número imediatamente superior. É o primeiro exemplo. Naqueles municípios que somente tem 9 vereadores, o partido poderá lançar 150% desse número. A metade de 9 é 4,5. Então ficaria 9 mais 4,5, 13,5. Como a fração meio é igual
A regra você eleva para um número imediatamente superior, isto é, neste caso, o partido isolado poderá lançar até 14 candidatos. Nunca é demais lembrar aos companheiros que um mesmo partido não poderá lançar o mesmo candidato para mais de 2 cargos. Isto é, o mesmo cidadão não poderá ser candidato a vice-prefeito ou prefeito e a vereador. No caso de coligação, a regra de número de candidatos é diferente. Quando os partidos se coligarem, eles poderão lançar em número de candidatos até o dobro do número das vagas pretendidas. Isto é, se a coligação irá concorrer na eleição para vereadores a 9 vagas legislativas, a coligação poderá lançar até 18 candidatos. Mas atenção, essa regra é uma regra para qualquer coligação, independente do número de partidos. Se forem 2, 3, 4 ou mais partidos, sempre valerá a mesma regra de coligação, o dobro do número de vagas que estão sendo disputadas. Vamos ver a nossa tabela com alguns exemplos. Nos municípios que tiverem 9 cadeiras legislativas a serem disputadas, os partidos coligados poderão lançar até 18 candidatos. Naqueles municípios com 11 cadeiras legislativas, até 22 candidatos. E naqueles municípios que tiverem 13 cadeiras a serem disputadas, os partidos coligados poderão lançar até 26 candidatos. Companheiros e companheiras, agora eu quero um minuto da atenção de vocês. Nós vamos tratar sobre o mínimo de registro de candidaturas de cada sexo. É regra eleitoral que, no mínimo, 30% das vagas reservadas a candidatos tem que ser de cada sexo. Vamos ver a tabela para que entendamos melhor. Nos municípios que tivermos 9 vagas legislativas a serem disputadas, lançaremos 14 candidatos, 9 de um sexo e 5 de outro. Nos municípios que tivermos 11 cadeiras a serem disputadas, lançaremos 17 candidatos, 11 de um sexo, 6 do outro. Nos municípios que tivermos 13 cadeiras a serem disputadas, lançaremos 20 candidatos, 14 de um sexo e 6 de outro. E assim sucessivamente, como vocês podem perceber na tabela. Lembrem-se que esta regra é de um mínimo por gênero, isto é, tanto o número maior poderá ser homem e o menor mulher, como o número maior poderá ser de mulheres e o mínimo de candidatos homens. Vocês viram pela tabela que alguns cálculos também darão fração. E aqui é importante lembrar de uma nova regra de fração, diferente da anterior. Como nós estamos trabalhando com mínimo de candidatos por gênero, toda fração que resultar do cálculo deverá ser necessariamente equiparada ao número imediatamente superior. Nos municípios que nós vamos lançar candidatos para disputar 9 vagas, se for o PDT isoladamente, poderemos lançar até 14 candidatos. Como o número mínimo de 30% de 14 candidatos é 4,2 candidatos, nós elevamos esse número para o imediatamente superior, isto é, 5 candidatos. Mas atenção, este número é o mínimo de candidatos que se deve lançar para cada gênero. Isto é, no exemplo citado de um município com 9 cadeiras legislativas, onde um partido isolado lança 14 candidatos, 9 de um gênero e 5 de outro, se o número de candidatos do gênero menor não for alcançado, não se poderá completar estas vagas com outros candidatos do outro gênero. Um exemplo, se nós temos 14 vagas, 9 para homens e 5 para mulheres. Se nós completarmos as 9 vagas com candidatos homens e apenas 3 vagas com candidatas mulheres, estas outras 2 vagas não poderão ser completadas com candidatos homens. Essas vagas ficarão em aberto. No caso da convenção não indicar um número de candidatos máximo exigido por lei,
os partidos poderão indicar até o dia 8 de agosto de 2012 nova lista para cumprir as vagas que sobraram. Mas atenção! Estas vagas remanescentes só poderão ser completadas por candidatos do sexo que as vagas estiverem reservadas. Isto é, se sobrarem vagas para o sexo feminino, somente candidatas mulheres poderão usar essas vagas. Não poderemos completar a lista com candidatos masculinos. Agora que nós já sabemos quantos candidatos iremos lançar para cada sexo, é importante também a definição do número que cada candidato levará para a urna. O número é sua identidade, é o número com o qual você fará a propaganda. A regra é simples. Nas eleições para prefeito, o número do candidato será o número do partido do candidato a prefeito. No caso do PDT, 12. Na eleição para vereador, o número do candidato se faz com a junção do número do partido, 12, seguido de 3 outros números. Os partidos políticos e coligações irão requisitar à Justiça Eleitoral o registro de suas candidaturas até às 19 horas do dia 5 de julho de 2012. O registro da candidatura do prefeito e vice sempre se fará de forma única e indivisível, mesmo que a chapa resulte da união de coligação de 2 partidos. O registro de candidatura deverá ser feito pelo meio magnético do sistema próprio de registro de candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral, o Candex, e ele deverá vir acompanhado das cópias do DRAP, que é o demonstrativo de regularidade de atos partidários, e o RRC, requisição de registro de candidatura, juntamente com seus documentos pertinentes. Registradas as candidaturas, elas serão publicadas no cartório eleitoral do seu município. A partir da publicação, todos os candidatos e coligações terão prazo de 5 dias para impugnações. Vocês lembram quando falamos sobre inelegibilidades e desincompatibilizações? Falamos que é importante que prestemos atenção se o adversário está ou não inelegível. Se você tiver notícia de inelegibilidade do seu adversário, este é o momento de se manifestar através de uma impugnação do registro de candidatura do seu adversário.